Olá, meu nome é Isaac César, eu sou aluno do nono período do curso de Engenharia Química do Centro Universitário Newton Paiva Weiden. Venho hoje apresentar um projeto da disciplina de Projeto de Processos Químicos, que tem como tema a indústria de produção de cachaça, Cachaça Ribeiro, que foi o nome fictício criado para o projeto. Então a gente vai discutir um pouco sobre a bebida, né, a cachaça, sobre o processo de obtenção, produção, as etapas de produção envolvidas, balanço de massa, balanço de energia. Então temos algumas considerações aí que faremos ao longo da apresentação. Quem não conhece a cachaça, né? Aqui em Minas ela é muito famosa, muito consumida, né? Não só aqui em Minas, mas no Brasil e no mundo também. A cachaça é um patrimônio histórico, cultural e econômico do Brasil. Ela vem se consolidando há muitos anos, né? Desde introduzida pelos portugueses no período colonial, no século XVI, com a cana-de-açúcar. Ela evoluiu da prática artesanal para um segmento agroindustrial, produzindo um processo produzido em larga escala, né, pelas indústrias. Ainda é feito artesanalmente, né, claro, mas a gente tem um forte setor industrial aí de produção de cachaça. Inclusive dados, né, do mapa para o ano de 2024 informaram cerca de 292,5 milhões de litros produzidos, com estabelecimentos aí registrados no Brasil, um número de 1.266 estabelecimentos registrados, além de geração de empregos diretos na fabricação, formais, né, diretos na fabricação, que são aí em cerca de 6.363 empregos. Então, demonstrando também a sua importância aí para o setor econômico brasileiro. O setor, né, tem seus desafios, como todo setor industrial tem. E o primeiro deles é a elevada demanda energética nos processos de moagem e destilação, principalmente. É uma produção que demanda muita energia. Além de demandar muita energia, também produz muitos resíduos, como é o caso da produção de bagaço, vinhoto, ponteios. Então, a gente precisa de se preocupar com a destinação desses resíduos, né? Então, a gente tem uma pressão por sustentabilidade e produção mais limpa também. Além também da sazonalidade da cana-de-açúcar, dos períodos de entre-safra, onde não tem disponibilidade da matéria-prima, então pode gerar ociosidade industrial. O projeto ele objetiva dimensionar a produção de 60 mil litros de cachaça por ano, cachaça 42% volume de etanol. Então a gente também vai apresentar fluxogramas de blocos, de processo, balanço de massa, de energia, identificar oportunidades de eficiência energética, avaliar aproveitamentos também dos resíduos, como o bagaço, o vinhoto, por exemplo, e também estudar matérias-primas ali alternativas, né, para a gente aplicar no setor no período de entre-safra, que essa parte também é bem interessante, onde a gente vai falar um pouco sobre o sorgo sacarino. Com relação à eficiência energética, como já foi dito, a demanda energética do processo de produção de cachaça é altíssima. A moagem ela tem motores elétricos de alta potência que consomem muita energia, e a destilação ainda mais, é o processo que mais consome energia. Para fazer a vaporização ali do vinho, para destilar, né, ali, fazer a separação por destilação. Além dos outros equipamentos, como bombas, agitadores, esteiras, os condensadores, então eles também participam ali como uma carga energética do processo. A ideia é a gente aproveitar do bagaço, que é um resíduo constantemente produzido no processo, né, de obtenção da cachaça, a gente aproveitar desse bagaço para queimá-lo em caldeiras para geração de vapor. Então, esse vapor, né, essa energia produzida, ela vai alimentar o próprio processo industrial, principalmente ali na parte de destilação, que vai fornecer energia para promover a destilação ali do vinho. Então, o bagaço, ele, para ter uma ideia de proporção, né, a cada tonelada de cana-de-açúcar são obtidos 250 a 290 quilogramas de bagaço, em média. E 90% desse bagaço ele é queimado em caldeiras para geração de vapor e energia, né? E 10% pode ter outras destinações, como por exemplo alimentação de bovinos, incorporados ali na ração, pode ser usado também para fertilizar o solo também. Então, até mesmo a energia, que só um ponto interessante, né? A energia que é produzida aí nessas caldeiras com a queima do bagaço, ela pode ainda ser aproveitada, o excedente dessa energia pode ser aproveitado para ser comercializado com as distribuidoras de energia para gerar mais receita ainda para o processo industrial. Então a gente tem um potencial muito grande aí em explorar o bagaço.
Outros resíduos que a gente também tem no processo é a ponta de cana e o vinhoto, que é o vinhaça, né? A ponta de cana é literalmente a ponta da cana mesmo, que ela é retirada ali no processo de colheita. Então, essa parte da cana ela é retirada porque ela não tem interesse, ela não agrega para o nosso mosto, né, ali para fermentação. Na verdade, ela até atrapalha, né, as propriedades ali do mosto. Então, a gente pode destinar essa cana para alimentação animal também, para enriquecimento do solo, em vez de queimá-la no campo gerando poluentes. Outro resíduo que a gente tem é o vinhoto, que é o principal efluente líquido da destilação. Então ele é bastante rico em água e também tem uma alta carga orgânica. E ele ali é um resíduo produzido a partir do vinho, que é destilado, né? E resta ali no fundo o vinhoto. Então a gente não pode simplesmente descartar ele de qualquer forma, porque ele contamina a água, né? É perigoso. Então a gente precisa destiná-lo, né, de uma forma mais sustentável, como por exemplo também para fertirrigação de canaviais na parte de enriquecimento do solo, né? Que melhorando ali as propriedades físico-químicas daquele solo. Então a gente consegue fertilizar o solo também e reduzir custos com fertilizantes. Então é bem vantajoso também o processo. Um fator interessante que também pode ser feito junto com o processo de obtenção da cachaça é a obtenção do etanol. A cachaça tem em sua composição etanol, mas seria o álcool combustível, o etanol combustível, né? Como é que funciona? A cachaça, quando o vinho é destilado, ela se divide em três frações. A primeira fração é a fração que ela é mais rica em etanol, que é a cabeça. Ela tem 63 a 70% de volume em etanol, além de outros componentes também que são perigosos, então não é indicado para o consumo humano. O coração, que é a segunda parte, ela fica na parte intermediária ali da destilação, né? E a coração é a nossa cachaça, é o que a gente quer. Ela tem 38 a 48%, ela pode ter esse teor, né, de volume em etanol. E tem alguns leves traços de alguns álcools leves, assim, também, que compõem ali o aroma e o sabor característico da bebida. A calda, que é a terceira fração, ela tem de 10 a 15% de volume em etanol, ela é mais diluída, ela tem mais água do que etanol. E também tem alguns álcools superiores, ácidos, orgânicos e furfural também, que não é adequado para consumo. Então também ela é descartada. Então a gente descarta a cabeça e a cauda. O coração a gente aproveita que é a cachaça que a gente quer. Então a cabeça e a cauda ela pode ser redirecionada por um processo de redestilação para poder produzir o álcool combustível 96%, o etanol combustível, né? E ele pode ser adicionado em gasolina, por exemplo, para compor ali a carga energética ali de combustão. É bem interessante. Entre safras, sorgo sacarino. Essa parte é bem legal, bem interessante. Como foi mencionado, a indústria ela tem alguns problemas relacionados ao período de entre safra da cana-de-açúcar. Então, não tem sempre disponibilidade de cana-de-açúcar, matéria-prima para produzir a cachaça. Então, o que surge como ideia? É a aplicação do sorgo sacarino, que é bem similar à cana-de-açúcar, para a produção de etanol, não de cachaça, de etanol, né? Etanol combustível, por exemplo, né? Pode ser. Então, nesse caso, a ideia é aproveitar a mesma estrutura que já existe para a produção de cachaça, né? Para a produção de etanol. O sorgo sacarino, ele também tem uma vantagem em relação à cana-de-açúcar, porque ele tem um ciclo dele de produção mais curto, de 120 a 130 dias. A cana-de-açúcar é de 150 a 170 dias, mais ou menos. Ela demora mais tempo. O sorgo sacarino é mais rápido, ele não demanda tanta água também, e nem tantos fertilizantes. Até mesmo o bagaço do sorgo sacarino, ele pode ser aproveitado assim como o bagaço da cana para geração de energia. É importante também só pontuar uma questão. Eu não posso simplesmente pegar qualquer outra matéria-prima e produzir cachaça, porque o decreto 12.709 de 2025, ele estipula que a cachaça é única e exclusivamente a bebida que é produzida a partir da destilação do mosto fermentado de caldo de cana-de-açúcar. Então, a cachaça é feita a partir de cana-de-açúcar. Se eu fermentar qualquer outro tipo de planta, né, não vai ser denominado cachaça. Tem outras especificações dentro do mesmo decreto, mas não é cachaça, né? Então, no caso, o sorgo ele é usado somente para produzir o etanol combustível no período de entre-safra, e não é para produzir cachaça. Tá? Então, assim, é bom pontuar isso, que é só uma rota alternativa para gerar receita nos períodos de ociosidade da indústria.
Agora vamos por uma outra área que é a análise locacional. Eu vou apresentar para vocês uma espécie de análise que foi feita em três estados diferentes de cidades específicas. Então, foi separado, a análise que foi feita foi a partir de fatores intangíveis e foi conferido pontos para cada como posso dizer, foi conferido pontos para cada categoria bem definida. Então, só para vocês entenderem. As cidades separadas foram Salinas, em Minas Gerais, Barra do Bugres, em Mato Grosso, e Sapé. Então, foi feito, a partir desses fatores intangíveis, uma tabela. Então, nessa tabela foi colocado, por exemplo, a preferência dos consumidores, a proximidade com esses consumidores de cada cidade, né? Por exemplo, também o preço comercial, o fator logístico ali de transporte. Então, todos esses pontos foram também, por exemplo, incentivos fiscais do Estado, se tem. Então, todos esses pontos foram comparados um com o outro para estabelecer um censo, né, de onde seria mais ideal estabelecer a indústria, por exemplo. Então, em Salinas, ela ficou com uma pontuação bem baixa, porque lá a tradição de produção de cachaça ela é mais artesanal. Então, a questão industrial ela não é tão bem vista no sentido de que o foco da região de Salinas é o foco de produção artesanal. Até mesmo os incentivos fiscais, eles favorecem os produtores artesanais, não os industriais. Além dos gargalos hídricos que existem lá, a escassez de água também atrapalha o processo, e os fatores fiscais também, eles controlam muito ali a captação de água também, então também dificulta essa produção em escala industrial. Então, a região de Salinas não é compatível com a parte industrial, realmente. Por isso que ela ficou com uma pontuação bem baixa. Na Barra do Bugres, a gente consegue perceber uma proximidade muito grande entre Barra do Bugres e Sapé. É porque realmente são os dois têm potenciais muito promissores para a instalação de uma indústria de produção de cachaça. A Barra do Bugres, ela ficou com uma pontuação um pouquinho mais baixa em relação a Sapé, por alguns pontos que eu vou pontuar logo mais. Mas o ponto forte da Barra do Bugres é a forte infraestrutura sulfuro-energética que existe lá e a abundância de insumos lá. O que perdeu ponto foi a questão da localização em si. Na região centro-oeste do Mato Grosso, lá é muito bom para comercializar a bebida. Só que da Barra do Bugres para as outras regiões, além da Centro-Oeste, é muito difícil a locomoção. Então, teve perdas de pontos por isso. E também porque a mão de obra lá, ela é muito acirrada. Porque as indústrias, além da indústria de cachaça, lá também tem muita indústria de produção de açúcar e produção de etanol. Então, os profissionais, eles são muito explorados lá nesse sentido, então não sobra tanta mão de obra. Então, por isso que Sapé se destacou. Porque ela teve um equilíbrio entre a produção de cana, né, tem muita demanda, muita matéria-prima disponível. Os incentivos fiscais também favorecem a cidade, além da logística que também é muito boa. A Sapé está numa parte excelente de contato ali perto de João Pessoa, de outros centros comerciais que também fortalecem vários setores que vão desde a mão de obra também a instituições de ensino que podem qualificar pessoas para estudar e trabalhar na indústria. Comercialização é excelente, Sapé demonstrou uma pontuação ótima. Aí tem um apanhado mais específico do que eu já falei, que vem pontuando a questão do mercado consumidor paraibano, que é bem. É, é bem. Como pode dizer? Tem uma preferência muito grande pela cachaça industrial, né? Do que a artesanal em si. Lá tem alguns dados que comprovaram isso. A questão da abundância de cana-de-açúcar, a infraestrutura e mão de obra, fatores que eu já mencionei, né, são um apanhado geral falando sobre a questão da viabilidade locacional aí de Sapé na Paraíba. É bem vantajoso. Aqui eu apresento para vocês o fluxograma de blocos e o balanço de massa que foi feito. Infelizmente aqui não dá para dar um zoom melhor para melhor visualizar, mas essa é a estrutura do fluxograma de blocos, como foi organizado a planta industrial, como foi planejado, e também aí com seus respectivas saídas e entradas do balanço de massa, diluição, né, na parte do ajuste do BRICS, a inclusão de leveduras, até a parte de descarte também foi um pouco abordada também aí nessa parte também. As destinações finais aí são dispostas como vocês podem perceber. Também o fluxograma de processos, que é o PFD, muito interessante, ele é bem detalhado, o fluxograma de processos, ele tem uma tabela, né, ali
junto do fluxograma, que consegue detalhar bem ali as saídas, as entradas, né, pelas linhas, né, identificadas por números. E também é um processo muito interessante porque ele consegue identificar os equipamentos, identificar as variáveis que estão sendo medidas ali, o que está acontecendo nos processos de forma muito padronizada. Então, ele oferece uma visão mais límpida e mais padronizada dos processos também em si, que fica bem legal, fica bem sugestivo para a gente poder visualizar o processo. Só um pouco aí do balanço de massa, que eu ia apresentar para vocês a forma como foi calculado os balanços de massa, né? A ideia foi produzir 60 mil litros de cachaça por ano, 42% de volume por volume de etanol. Então aí tem desde o plantio, né? Foi estimado a área de hectare de colheita, né? Foi tudo isso foi considerado, a área a ser plantada, a área a ser coletada, teve todos esses cálculos até chegar ali no vinho fermentado, né? Para a gente poder, de fato, fornecer a alimentação do processo para destilação, para a coluna de destilação. Então aí obtendo as frações de cabeça, de coração, que é a nossa cachaça, que a gente quer, a cauda, o vinhoto. Então, todas essas saídas e entradas, né, elas estão todas balanceadas aí dentro do que é proposto para o balanço de massa. Aí o balanço de massa da redestilação também foi feito, tudo foi balanceado, né, com foco aí para o processo da destilação nesse caso, da redestilação, onde a cabeça e a cauda, as frações da destilação do vinho, elas são aproveitadas para a produção do etanol combustível. Então aí a gente tem 70,84 toneladas por ano de entrada, né, de cabeça e cauda juntas, produzindo aí em média de 14,65 toneladas por ano de álcool combustível, 96% volume por volume em etanol. O balanço energético também pode ser expresso, como vocês podem ver. Teve um balanço energético da fermentação, da destilação do vinho e da redestilação. Quanto à fermentação, a gente sabe que é um processo exotérmico, então ele produz energia, né? Então essa energia ela pode esquentar ali a minha dorna, então eu preciso que a fermentação fique mantendo sempre a 30 graus Celsius, né? Então eu não posso passar disso, porque vai atrapalhar minha fermentação. Então então foi feito um cálculo aí de potência frigorífica para manter as dornas sempre a essa temperatura de 30 graus Celsius. Também foi feito o cálculo da destilação do vinho, aí do refervedor, do condensador, das demandas energéticas, tanto para a destilação do vinho quanto para a redestilação também. A gente percebe que o refervedor ele consome mais energia do que o condensador na parte de destilação do vinho e também da redestilação. Isso acontece porque, como as entradas elas entram geralmente a temperatura ambiente, cerca de 25 a 30 graus Celsius mais ou menos, então o refervedor ele precisa aquecer e vaporizar ali aquela entrada. Então, por isso que ele consome mais energia em relação a isso. Então, a gente consegue concluir que o processo é um projeto viável, um projeto eficiente, sustentável. A gente consegue perceber que a localização aí em Sapé ela é uma localização que oferece total apoio, né, qualidade em questão de mão de obra, de infraestrutura, proximidade com o mercado consumidor, disponibilidade de cana, né? Os balanços energéticos por si só eles também conseguem ser bem consistentes em relação aos dados que foram projetados, com os balanços de massas, energias, os fluxogramas, conseguem mostrar uma visualização melhor do projeto também em sua aplicação, né? E também a questão própria do aproveitamento do processo em si, do bagaço como combustível, do vinhoto sendo utilizado para festa de irrigação, as frações sendo reaproveitadas por etanol. Então, o processo, além de ser eficiente na produção de cachaça, ele também consegue ser eficiente com o reaproveitamento dos resíduos. Então, ele é autossuficiente nesse sentido. Então, não existe um mal sendo um mal para o meio ambiente, né? Um processo sustentável que consegue ali, dentro do melhor possível, atingir ajudar o meio ambiente e também produzir a cachaça, que é o foco em si do projeto. Aqui eu deixo para vocês as referências que foram usadas, né, durante a construção de todo o projeto. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e obrigado pela atenção.